Olá, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Para quem não conseguiu acessar a nossa avaliação, então as atividades que nós fizemos hoje na aula, certo? Nós fizemos a correção das atividades da página 54 e da página 55. Então, assim, lá no arquivo, lá na atividade, onde tem lá baixar arquivo, a prof deixou o gabarito para vocês fazerem a conferência, certo? Então, para vocês conferirem, essas atividades foram as que nós fizemos na aula passada, da terça-feira, né? Então, a gente aprendeu sobre os processos de formação de palavras por derivação prefixal e sufixal, né? Então, a professora deixou para vocês lá o gabarito para conferência. Então, para conferir essas atividades, né? Então, tinha lá o caça-palavras, tinha umas perguntinhas para responder. A professora deixou para vocês o gabarito lá nos anexos da atividade. Então, é só clicar lá, baixar os arquivos para vocês poderem conferir, ok? Na sequência, pessoal, outra coisa que nós fizemos foi fazer a leitura dos textos, os mitos gregos, tá? Então, para quem não estava na aula, eu vou pedir para que vocês façam a leitura dessa atividade, desse texto. Ele começa na página 56 do nosso livro e vai até a página 57. Então, aqui, vocês somente vão fazer a leitura, certo? Desse texto e vão grifar as partes mais importantes, tá? Então, aqui esse texto vai falar de onde surgiram os mitos gregos, como que eles eram passados de uma pessoa para outra, né? Na sociedade grega e tudo mais. Então, você vai fazer a leitura desse texto, ok? E aí, com essa leitura, grifar as partes mais importantes. Na segunda-feira, e somente na segunda-feira posterior à nossa avaliação, a professora vai pedir para a gente fazer essa atividade aqui, certo? Mas a gente só vai fazer isso posterior à nossa avaliação, ok? Não vai ser agora, tá, pessoal? Então, não se preocupem. Por enquanto, com relação a esse texto, é só mesmo fazer a leitura, ok? Esse texto aqui do Belerofonte, que tá na página 58 e 59, a gente não vai fazer a leitura hoje, tá? Esse texto aqui nós vamos ler na terça-feira, ok? Então, na segunda a gente tem avaliação de língua portuguesa e na terça-feira, então, a gente vai fazer a leitura desse texto aqui, ok? Então, não se preocupem com ele agora, tá? O mais importante dessa aula é aqui na parte de substantivos compostos, onde a gente inicia na página 61. Então, a professora vai explicar para vocês, ó, primeiro a gente respondeu essas perguntas aqui, ó, das legendas, tá? Já vou deixar o gabarito para vocês aqui, tá? Então, para conferir, você só dá um pause. Essas atividades são bem facinhas, então não precisa nem de explicação, elas são bem tranquilas. A parte mais importante aqui da nossa aula é compreender os processos de formação de palavra, que é por justaposição e por aglutinação. Então, qual que é a diferença de um e do outro? Lembrando que esse conteúdo também é conteúdo para avaliação. Então, quem perdeu a aula de hoje, é importante se atualizar. Então, quando a gente faz uma formação de palavras por justaposição, significa que eu vou juntar as palavras, ó, por exemplo, é o exemplo aqui de cabeça de leão. Eu vou juntar as palavras, vou formar uma palavra nova, só que não vai ter perda, certo? De uma palavra. Ela vai aparecendo integralmente. Por exemplo, ó, cabeça de leão, guarda-roupa, mãe pátria, madre pérola. Então, eu tenho aqui dois radicais se juntando, né, para formar uma nova palavra, porém, elas só se juntaram. Não houve perda, não houve mudança em nenhuma das palavras. Já o processo de aglutinação, ele é diferente. Quando eu uso o processo de aglutinação, o que vai acontecer? Eu vou juntar as palavras e elas vão sofrer um processo de fusão, ó. Tá aqui a palavrinha. O que é fusão? Elas vão se juntar e transformar uma palavra nova. Só que neste caso aqui, a gente tem um pouquinho de perda das palavras. É o caso, por exemplo, da palavra, ó, pernalta. Então, pernalta é a junção da palavra perna e da palavra alta. Vejam que quando ela juntou, ó, perdeu o A. Diferente da justaposição. Na justaposição, você não perde nenhum pedacinho da palavra. Na aglutinação, você já perde um pedacinho da palavra. Ó, a palavra fidalgo, né, significa filho de algo. Então, olha como essa daqui mudou, né? Então, a gente tinha a palavra filho e a palavra algo que virou fidalgo. Ó, a palavra filho modificou consideravelmente nessa palavra aqui, certo? Então, por isso que nós temos um processo formado por aglutinação. Então, justaposição é quando a gente não tem perda de palavras, elas simplesmente se juntam lado a lado, e a aglutinação é quando a gente passa por esse processo de perda de palavras, ok? Na sequência, na página 63, a gente viu também, ó, isso aqui é um exercíciozinho só pra gente poder sacar, então, o uso
da aglutinação e da justaposição. Então, a pergunta aqui, você consegue identificar o que é mostrado nessas imagens? Em uma delas está representado um substantivo composto por justaposição, que é aquela que não se perde, né? Que não perde o seu sentido, né? Então, o de justaposição, nós vamos ter a palavra beija-flor. Ó, veja, beija-flor. Não houve nenhum pedacinho de perda na palavra. E por aglutinação, nós vamos ter a palavra planalto, né? Que essa imagem aqui é um planalto. Olha, é plano e alto, certo? Matéria de geografia. Então, olha lá, planalto, né? Então, que é exatamente a junção da palavra plano mais a palavra alto, né? Então, veja que a gente teve perda aqui, ó, por exemplo, o O da palavra plano, ele não tem aqui no planalto, ó, tá vendo? Então, a gente teve perda, diminuição, mudança no radical da palavra. Portanto, a gente tem um processo de aglutinação, certo? Com relação ao emprego do hífen, gente, as palavras... Isso aqui também é matéria da prova, página 63. As palavras que são formadas por aglutinação, elas não têm hífen, tá? Porque elas vão se juntar e vão formar uma palavra só. No caso das palavras que são por justaposição, a gente tem algumas regrinhas do uso do hífen que a gente vai ver agora na página 64. Então, vamos lá, pessoal. Aqui na página 64, ó, vocês vão fazer a leitura, eu vou deixar a leitura por conta de vocês, certo? E a gente tem várias regrinhas, né, com relação à utilização do hífen, certo? Então, ó, composto de uma forma substantiva, adjetiva, numeral, verbal. Então, quando aqui na primeira palavra a gente tem um substantivo, um adjetivo ou um verbo, aqui, ó, então a gente vai ter que usar o hífen, certo? No caso, quando a primeira palavra é recém, bem ou sem, também a gente vai utilizar o hífen. Estão vendo aqui, ó? Certo? Quando a gente tem a palavra mal terminada com L aqui, ó, que no caso ela é um advérbio, certo? E a próxima palavra começar com vogal, que é o caso aqui de mal afortunado, ou começar com H ou L, aí a gente também vai ter o hífen. Se não é vogal, não é H, não é L, a gente não tem o hífen, certo? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Aí a gente junta a palavra em uma só, ok? Então o mal só vai ser quando tiver quando tiver vogal, H ou L, certo? E aí os compostos que designam espécies botânicas e zoológicas também. Então, beija-flor, bem-me-quer, tico-tico, que mais? Bem-te-vi, couve-flor, enfim, todas essas que se designam espécies botânicas e zoológicas, a gente vai ter, então, o uso do hífen. A professora deixou essas atividades aqui, ó, o pessoal já fez essa atividade, tá? A gente fez na sala de aula, seguindo as regras. Tentem fazer. Eu já vou passar aqui o gabarito para vocês, tá? Mas eu quero que, assim, não vejam esse gabarito antes de fazer, não sejam injustos, tá? Aí, para você conferir, você só dá um pause. Se você quiser optar por ver o gabarito antes de fazer as atividades, você pode dar um pause, mas vai verificando, então, anotando a qual regra ela pertence, para você aprender direitinho, ok? Eu só tô passando o gabarito porque essas a gente já corrigiu na sala. A próxima atividade tá aqui, ó, plural dos substantivos compostos, certo? Então, quando a gente fala em plural, é porque é mais de um, né? Então, no caso de aglutinação, que é aquele processo que eu vou juntar e a palavra vai perder um pedaço dela, o plural é bem tranquilo. Por quê? Porque eu vou passar aqui, ó, e ela vai ter uma palavra só. Então, é só eu acrescentar o S no final. No caso dos compostos por justaposição, aí a gente vai ter algumas regrinhas, certo? Então, olha lá. Quando a gente tem grã, grão e bel, que são esses prefixos, eu confesso que essas palavras a gente usa pouco, tá, gente? Mas, enfim, quando for usar, a gente já sabe. Então, nesse caso aqui, a gente coloca o S no segundo elemento. Então, grão cruzes, grão priores, bel prazeres, e nunca na primeira. Quando for uma forma verbal, ó, furta, beija, que são verbos, ó, o verbo furtar e o verbo beijar, né? Então, a gente coloca também o S na segundo elemento. Então, furta-cor, o plural de furta-cor é furta-cores, o plural de beija-flor é beija-flores, né? Porque o verbo, ele não tem plural, nesse caso aqui. Então, vai para o plural o segundo elemento. E quando nós temos uma onomatopeia também, que é aquela figura de linguagem que imita os sons, né? E quando essa onomatopeia, o primeiro elemento repete o segundo. Então, a gente coloca o plural somente na segunda.
Então, zum, 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 zums, reco, 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 recos, né? E agora, no caso aqui, ó, somente o primeiro elemento varia quando? A preposição clara ou oculta. Então, quando a gente tem uma preposição, por exemplo, doce, pé de moleque, pés de... Bom, galera, dando continuidade aqui, ali agora na página 66, certo? Então, a gente vai ter a continuação da explicação dos momentos em que a gente tem os plurais, né, dos substantivos, certo? Então, a gente tem quando ambos os elementos variam, né? Quando os substantivos são compostos por substantivo, substantivo, substantivo adjetivo ou adjetivo substantivo, certo? Então, nesses casos aqui, a gente varia os dois. Então, a flor, amor perfeito, amores perfeito. Guarda civil, guarda civis, tá? Guarda civis. Então, a gente tem essas variações, ok? Ficam invariáveis quando a gente tem expressões que funcionam como substantivo, que são essas daqui. O não sei o que diga, os não sei o que diga. O bumba meu boi, os bumbas meu boi. E quando são compostos com verbo e palavra invariável. O ganha pouco, os ganha pouco. O pisa mansinho, os pisa mansinho, certo? Então, nesses casos aqui, a gente vai ter o plural dessa forma. Aí, vocês vão resolver esses exercícios aqui, tá? Então, eu já vou mostrar o gabarito para vocês, mas pausem o vídeo agora, resolvam primeiro e depois vocês vão para o gabarito, certo? Então, tá aqui o gabarito para ajudar vocês, ok? Para que vocês possam fazer a correção. E aí, turminha, para finalizar a aula, eu deixei aqui, ó, para vocês essa seção mural do conhecimento, que tá na página 67 e 68, né? Então, aqui página 67 e página 68. A seção mural do conhecimento, ele é uma revisão de todo o capítulo, tá? É a revisão do capítulo que vocês estudaram, ok? Então, essa é a revisão do capítulo 2. Então, vocês vão fazer essas atividades elas vão ajudar vocês a estudar. Então, não é que, prof, está deixando lição de casa no dia que a gente tem prova, não é isso. É porque essas atividades são o conteúdo da prova. Então, se você resolvê-las, já vai ajudar vocês a estudarem bastante, ok? Daí, turma, eu vou passar para vocês agora o conteúdo da avaliação. Ó, aqui a gente está no sumário do nosso livro, certo? Para o conteúdo da avaliação, vai cair o capítulo 1 e o capítulo 2, certo? Mas o que vai cair no capítulo 1? Então, no capítulo 1 vai cair a parte de frase, então frase verbal, frase nominal, classificação das frases, frase exclamativa, tudo aquilo que a gente aprendeu anteriormente. Vai cair o gênero reportagem, vai cair sobre oração e sobre período. No capítulo 2 vai cair a formação das palavras, substantivos compostos e o plural dos substantivos. A parte de mitos gregos não vai cair nessa prova, tá, gente? Então não precisa se preocupar com as características desse gênero, porque esse conteúdo vai ficar para a nossa próxima avaliação, certo? Então estudem. Na segunda-feira a gente tem 2 aulas. Na primeira aula a gente vai fazer primeiro a correção dos exercícios, dar uma revisadinha, e aí na segunda aula a gente faz a avaliação. Certo, pessoal? Bom estudar todos, um excelente final de semana e a gente se vê na segunda-feira na nossa avaliação. Até mais!